Muito bem, pessoal, agora mais um exercício. Esse exercício aqui o pessoal considerou bastante difícil, né? Vamos resolver e mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças. Olha só, uma bola A de massa m é abandonada, ou seja, sua velocidade inicial é igual a zero, do repouso de uma altura h acima de um prisma. Então, se isso daqui é uma altura h, nós já sabemos a velocidade da bolinha lá embaixo. Nós já calculamos isso daí diversas vezes, né? Pela equação de Torricelli. Isso aqui vai dar raiz de 2g hzão, é a velocidade da bolinha ali embaixo ao tocar no prisma, ok? Então, essa bolinha foi abandonada de uma altura h acima de um prisma B de massa mzão. Também inicialmente em repouso. Então esse cara aqui ó, tem massa mzão e sua velocidade inicial também é igual a zero. Tá? Sobre uma superfície horizontal lisa. Bem, o que quer dizer que essa superfície aqui é lisa? Significa que o carrinho pode se mover livremente, sem nenhum atrito, ao longo dessa direção aqui, desse eixo que eu vou chamar de x'. O prisma se encontra-se apoiado sobre os roletes, tá? E é livre para se mover na horizontal. Sabendo que a velocidade da bola após a colisão aponta na horizontal para a direita, qual é o coeficiente de restituição desta colisão? Então eu estou querendo o CR, né? Esse aqui é o nosso CR. CR, você vai lembrar, é o coeficiente E. O que é esse cara? É o módulo da velocidade relativa, né, depois da colisão, dividido pelo módulo da velocidade relativa antes da colisão. Isso é o coeficiente de restituição. Ele pede o coeficiente de restituição em função dos parâmetros dados. Mzão, mzinho e alfa. Então vamos lá, gente. Bem, para começar, nós devemos ter em mente o seguinte. Tá? Vamos fazer aqui o nosso tradicional esqueminha. Tá? Aqui, ó. Antes da colisão, eu tenho que a velocidade da bolinha vale V0. Quem é V0? Bom, V0, essa velocidade é a velocidade imediatamente antes da colisão. Repara que só existe componente vertical na velocidade antes da colisão, ok? Portanto, a QDM do sistema só tem componente vertical antes da colisão, tudo bem? E depois da colisão, o que acontece depois da colisão? Depois da colisão, a bolinha ela vem para a direita, olha só, o movimento dela é horizontal para a direita, tudo bem, gente? Movimento horizontal para a direita quer dizer o quê? Que não existe mais nenhuma componente de QDM na direção vertical. Toda a QDM da bolinha está na horizontal. Mas é só a bolinha que anda na horizontal depois da colisão? A gente pode reparar que como esse sisteminha aqui, ó, como o carrinho está posto numa superfície lisa, a partir do momento que a bolinha anda para frente, o carrinho também vai se deslocar. Nesse caso, ele vai se deslocar para trás. Porque, repara, a QDM nessa direção aqui, ó, a QDM no eixo, vou chamar aqui de eixo X', tá? A QDM nesse eixo aqui, ó, antes da colisão é zero, porque só tem QDM na vertical, ó, só tem velocidades verticais antes da colisão. Portanto, depois da colisão, também tem que ser zero. Se a bolinha vai para frente, então necessariamente o carrinho tem que ir para trás depois da colisão. Então o carrinho está andando para trás com uma velocidade que eu vou chamar de Vzinho, tá ok? Então agora é o seguinte, para a gente usar todas essas coisas aí para calcular o coeficiente de restituição, né, nosso CR, nós precisamos dessas velocidades relativas
qual é a velocidade relativa do sistema, por exemplo, antes da colisão? É V0? V0? Não, não é V0, porque olha só, a velocidade com que a bolinha se aproxima do carrinho não pode ser V0, porque a distância da bolinha para o carrinho não é essa medida aqui, tá? A velocidade de aproximação seria o quanto essa distância diminui em função do tempo. Só que essa distância aqui não é a distância entre carrinho e bolinha. A distância real entre o carrinho e a bolinha é dada por esta medida aqui, gente. Olha só. Pela medida, tá? Essa distância aqui, ó, essa reta perpendicular à superfície, tá? É a distância entre a bolinha e o plano. Repara que se essa bolinha aqui só andasse na direção, nessa direção aqui, ó, nesse sentido paralelo ao plano, a bolinha jamais iria tocar o carrinho. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui a bolinha paralela, o movimento da bolinha paralelo ao plano. Supor que é assim, ó. Movimento para cá assim. Ora, se a velocidade da bolinha fosse para cá, só essa componente, ela jamais tocaria o plano. Por quê? Porque essa distância aqui eu não queria mudar. Essa é a distância entre o plano e a bolinha. É ela que tem que ser considerada. Portanto, a velocidade de interesse para a gente é essa velocidade aqui. É a velocidade com que a bolinha se aproxima do plano. Tá ok? Ora, se você reparar, uma vez que aquele ângulo alfa ali foi dado, a gente pode fazer a localização do ângulo alfa ali em cima também. Um pouquinho de geometria vai te levar à conclusão que esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Tá legal? Sendo esse ângulo aí alfa, então podemos dizer que esta componente, né, a componente aqui, tá, vai valer V cosseno alfa, é o cateto adjacente ao ângulo, enquanto esta componente de cá vale V0 seno alfa, tudo bem, gente? Então repara que agora eu tenho um problema que ele tem duas componentes, né? Essa velocidade aqui eu decompus em duas componentes que formam direções que são diferentes da horizontal e vertical. Eu acabei de criar um novo eixo aqui de interesse, ó. Certo? Eu tenho um eixo aqui de interesse nessa direção e um outro eixo de interesse na direção paralela ao plano, tá legal? Eu vou chamar esses eixos aqui de Y e aqui de X, tudo bem? Direção paralela ao plano, direção perpendicular ao plano, tá? Ao tocar o carrinho, o carrinho exerce sobre a bolinha uma força que tem a direção desse eixo Y. Essa daqui é a força que o carrinho exerce sobre a bolinha, tudo bem? Ora, então na direção do eixo Y, existe uma força externa sobre a bolinha. Portanto, a QDM da bolinha não é conservada nessa direção. Tá legal? No eixo Y, a QDM da bolinha não é conservada. Tá? Fazendo a mesma análise para o caso após a colisão, tá? Essa condição aqui, ó, após a colisão, que você tem um carrinho, tá? E a bolinha andando, qual seria a velocidade relativa entre os dois? Qual é a velocidade relativa entre a bolinha e o carrinho depois da colisão? Da mesma forma que a gente fez aqui, a direção que interessa é a direção dessa reta aqui, ó, perpendicular ao carrinho que passa pela bolinha. Então eu posso decompor essas velocidades aí, ó. Tanto o carrinho quanto a bolinha, tá? Aqui a bolinha e aqui o carrinho, estão se movendo, tá? E eles têm componentes de velocidades ortogonais a esse plano, ortogonais à direção do eixo X, tá?
a primeira componente ali, essa primeira componente do carrinho, isso aqui, ó, valeria um V vezes, se a gente reparar aqui, ó, é o cateto oposto ao ângulo alfa, V seno alfa. Tá legal? Da mesma forma, eu posso decompor a velocidade da bolinha também. Essa velocidade aqui da bolinha seria um V, cateto oposto, né? Seno alfa, tudo bem? Enquanto que esta componente aqui seria um V cosseno alfa. Então, eu acabei... Gente, aqui também eu tenho aqui de interesse, um V cosseno alfa. Se precisar usar, já está tudo decomposto aí. Qual é a velocidade, então, relativa entre bolinha e carrinho, gente? Só olhar para cá, ó. A componente de afastamento dos dois para o carrinho é essa velocidade aqui, ó, V seno alfa. Enquanto que a bolinha está se afastando com essa velocidade aqui, ó. Então você tem carrinho vindo numa direção, bolinha indo na outra direção, assim, ó, ao longo desse eixo Y. É essa distância aqui que é a distância de separação entre os dois. Portanto, é essa velocidade aqui que é a velocidade relativa que eu vou considerar ali depois da colisão. Tá ok, pessoal? Então, agora o que eu posso fazer? Bem, uma vez feito isso, vamos agora às leis de conservação, né? Vamos tentar descobrir essas velocidades relativas aplicando conservação de QDM para cada um desses eixos aí de interesse. Qual a consequência da conservação de QDM no eixo X? A consequência é o seguinte, vamos olhar lá para o eixo X, está aqui o eixo X, ó. Porque eu posso usar conservação de QDM, vou fazer a QDM aí, ó, é parabola, isso daqui só vale para a bolinha, tá? Não vale para o carrinho. Por que vale para a bolinha? Porque a bolinha não sofre a ação de nenhuma força ao longo do eixo X. Ela sofre a ação da força gravitacional na vertical e sofre a ação da força que o carrinho faz sobre ela nessa direção aqui do eixo Y. Mas no eixo X não tem ação de nenhuma força, tudo bem? Então a bolinha ela conserva a QDM nessa direção aqui do eixo X. Então vamos fazer a QDM da bolinha imediatamente antes da colisão no eixo X é igual a QDM da bolinha no eixo X também, imediatamente depois da colisão. Tá ok? Antes da colisão, quanto vale a QDM da bolinha? Antes da colisão, no eixo X, a QDM da bolinha vale massa da bolinha vezes a velocidade da bolinha. Qual é a velocidade da bolinha antes da colisão, gente? Vale V0 vezes o seno de alfa. Está aqui, ó. V0 seno alfa. Ok? Isso é igual a QDM da bolinha depois da colisão. Qual é a QDM da bolinha depois da colisão no mesmo eixo X? É só olhar para cá, ó. Deixa eu observar aqui. A QDM da bolinha, ó, vale a massa da bolinha vezes essa velocidade aqui, ó, que é o Vzão cosseno de alfa. Tá ok? Então, aqui eu tenho massa da bolinha vezes Vzão vezes cosseno de alfa. Tá? Essa daqui eu vou chamar de equação 1. Primeira equaçãozinha que a gente vai usar. Tá ok? Vamos aplicar agora conservação da QDM no eixo X'. Tá? No eixo X'. O que acontece aqui, ó? O eixo X' já é a QDM do sistema, né, gente? Olha só. A QDM inicial do sistema, como eu falei, só tem componente Y. A componente X é X', tá? A componente X' da QDM do sistema é igual a zero na situação inicial. Tá? Então, na situação final, ela também tem que ser igual a zero. Ok? Portanto, eu posso escrever para a conservação da QDM no eixo X', eu posso escrever o seguinte. Vamos lá.
Qual é a QDM do sistema no eixo x' depois da colisão? Depois da colisão, a QDM do sistema é a QDM do carrinho no eixo x, da bolinha no eixo x', que é a massa da bolinha, vezes Vzão. Repara que no eixo x' a velocidade é simplesmente Vzão, tá? Como está todo mundo no eixo x', eu vou até tirar o vetor, tá? Mais a QDM do carrinho no eixo x' também, ó. Já vou considerar que esse cara aqui é negativo, tá vendo? Está indo no sentido oposto ao eixo x, então vou botar um menos aqui. Massa do carrinho vezes Vzinho. Isso é igual a QDM no eixo x' na situação imediatamente antes da colisão, que é igual a zero. Portanto, isso daqui está nos dizendo o seguinte: essa equação nos diz que m vezes Vzão é igual a mzão vezes Vzinho. Tá ok, gente? Essa eu vou chamar de equação 2, ok? Então vamos lá. O que a gente está querendo calcular? A gente está querendo calcular o coeficiente de restituição, correto? Então vamos ver aqui, ó. Coeficiente de restituição é medido como? O coeficiente de restituição ele é definido assim, ó. O CR é igual ao módulo da velocidade relativa depois da colisão pelo módulo da velocidade relativa antes da colisão, tá ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Quanto vale a velocidade relativa depois da colisão? A velocidade relativa entre o carrinho e a bolinha depois da colisão. Então essa parte aqui, ó, do verde, tá legal? A velocidade relativa é o seguinte, ó, é a soma disto aqui, ó, velocidade do carrinho com esse daqui, tá? É como se a bolinha e o carrinho estivessem indo em sentidos opostos, em cima da mesma direção, tá ok? Então a velocidade relativa é a soma dessas duas velocidades aqui. É a velocidade com que o carrinho e a bolinha estão se afastando, tudo bem? Então isso é Vzão vezes seno alfa, mais Vzinho vezes seno alfa. Então a gente pode colocar aqui, ó, tá? Cara, aqui vale Vzão vezes seno alfa, vou fazer aqui, ó, Vzão vezes seno alfa, tá? Mais Vzinho, né? Vzinho vezes seno alfa, tá? Isso daí é a velocidade relativa depois da colisão. Em módulo, tá? E qual é o módulo da velocidade relativa antes da colisão? É só a gente olhar para cá, gente. Antes da colisão, o carrinho está parado. Então é só a bolinha que está se aproximando dele. Está se aproximando com que velocidade? Uma velocidade V0 cosseno alfa em módulo, tá? Aqui vale V0 é cosseno alfa, tá? Isso daí a gente pode agora simplesmente arrumar. Essa daqui é uma equação que eu vou chamar de equação 3, tá legal? E o nosso problema de física está finalizado. Basta agora a gente usar o algebrismo, tá? Vamos arrumar as coisas aí para ficar mais interessante, mais fácil de resolver. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Como é que a gente resolve isso daí? Tá? Já montamos o nosso sisteminha. Vamos separar. Bem, da equação 1, sabe o seguinte, olha ali a equação 1. Essa equação aqui, ó, o m com m, a gente pode cancelar, tá ok? E vai sobrar o seguinte, vai sobrar aqui V
é igual a tangente alfa vezes V0, ok? Por quê? Porque eu passei esse cosseno para o outro lado, tá? Eu pego esse cosseno aqui, ó, e jogo para cá, ok? O cosseno eu jogo para cá, Aí vai ficar seno por cosseno é tangente. Tangente de alfa vezes o V0. O M eu cancelei, isso daí é o valor do Vzão. Isso é consequência da equação 1. Tudo bem? Substituindo isto na equação 3, nós temos o quê? Temos que o CR pode ser escrito assim, ó. Tangente alfa vezes o V0 vezes o seno alfa. Aqui é a tangente alfa. Aqui é o Vzão 0. Mais Vzinho seno alfa sobre Vzão 0 cosseno alfa, tá ok? Mas olha só, quem é o problema aqui? O problema aqui está no Vzinho. Quem é esse Vzinho? Ora, o Vzinho eu posso tirar da equação número 2. A equação 2 surge que o Vzinho, olha aqui, ó, é o Vzinho, vale Mzinho sobre Mzão vezes Vzão. Não é isso? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. CR é igual V0 tangente alfa vezes seno de alfa mais Vzinho. Quem é Vzinho, gente? É Mzinho sobre Mzão vezes Vzão. Tá? Quem é Vzão? Acabei de escrever, ele é V0 tangente alfa. Tá? Vezes seno alfa. Tá vendo? Isso tudo dividido por Vzão 0 cosseno alfa. Então, olha só. Aqui, ó. Vzão 0. Pum. Tem Vzão 0 aqui. Tem Vzão 0 aqui. Tem Vzão 0 aqui também. Pode cortar. Ok? Esta parte aqui, ó. Seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Posso substituir por tangente alfa. E esta parte aqui também, ó. Seno de alfa por cosseno de alfa. Também é tangente alfa. Então, gente, o que sobrou aí? Não tem mais denominador, porque eu já cancelei tudo, né? Aqui vai sobrar tangente alfa, né? Vezes outra tangente alfa. O que é isso? Então, a tangente ao quadrado de alfa. Tá certo? Mais, o que sobra lá do outro lado? Ó, eu tenho aqui uma tangente alfa e aqui um outro tangente alfa que apareceu. Então, eu tenho um outro tangente ao quadrado de alfa, tá? Só que esse está multiplicando um fator aqui, ó, está multiplicando essa parte, tá? Quanto que sobrou aqui? O V0 já sumiu. A tangente alfa eu já juntei com o outro. Então, vai pegar, ó, só esse cara aqui, ó, Mzinho sobre Mzão. Então, aqui, ó, Mzinho sobre Mzão. Tá ok? Então, eu tenho que o CR é igual. Posso botar a tangente alfa em evidência, aí vai sobrar 1 mais Mzinho sobre Mzão, certo? Que multiplica tangente ao quadrado de alfa. Ok? Isso aí é a nossa solução. Esse cara aqui é o CR dessa colisão, é o coeficiente de restituição da colisão. Alternativa, vamos lá, 1 mais Mzinho sobre Mzão, 1 mais Mzinho sobre Mzão, tangente, tá aqui, ó, alternativa B. É um outro problema que aparentemente é muito complicado, tá?
mas é apenas aparentemente. Se a gente tiver uma organizaçãozinha, consegue fazer. Tá legal, gente? Então é isso aí.